Opa, aqui é o Joás do AB Nunca Mais e hoje é um dia especial. Estamos aqui com mais aprovados do método AB Nunca Mais e eles têm uma característica especialíssima. Pai e filha, Roberto e Nayara Pinho, estão aqui, tiveram a disponibilidade e por isso eu já de antemão agradeço a vocês por compartilhar um pouco da trajetória até a aprovação no exame de ordem. Para começo de conversa, Nayara e Roberto, fiquem à vontade para compartilhar, por exemplo, há quanto tempo vocês eram formados e quantos exames vocês fizeram desde então? Boa noite. Vai começar a falar, pai? Pode. Eu me formei no ano de 2016 e no ano de 2016 eu comecei a fazer a prova da UAB. E aí as provas que tiveram no ano de 2016 eu fiz. E aí, assim, eu não consegui a aprovação, então eu comecei a ficar desanimada. Aí, no ano de 2017, eu também comecei a fazer a prova Eu também continuei fazendo a prova da UAB, só que aí eu também não passei. Foi quando eu conheci o UAB Nunca Mais, através de um anúncio que tinha no Facebook. Aí eu entrei e fui pesquisar e conheci o método. E aí eu participei da jornada OAB e eu chamava o meu pai para ele participar junto comigo e tudo mais. E aí a gente se interessou pelo curso e a gente adquiriu, né, pai? Isso aí. Eu me formei em 2010 e de 2010 eu vim realizando várias provas sem conseguir, né, a aprovação. Eu perdi até as contas de quantas provas eu, né, realizei nesse período. E dei uma parada. E depois, posteriormente, voltei a fazer novas provas. Uma delas eu consegui passar na primeira fase, mas na segunda fase, né, eu não passei, fui para a repescagem, também não passei. E depois de lá para cá, eu continuei fazendo as provas, ia por fazer, mas totalmente desanimado, né, sem ter ânimo, na realidade, para estudar. E os cursinhos que a gente fazia, mas a gente não esgotávamos também, né? Não esgotava os conteúdos. E fiquei bastante desanimado mesmo. Foi quando minha filha, né, a Nayara, ela conheceu a OAB Nunca Mais, e ela, pai, vem cá, vamos fazer isso aqui. Foi mostrando os métodos. E eu fui acompanhando mesmo, assim, desconfiado, mas foi, né, acompanhando toda a trajetória junto com ela. E no final de contas deu tudo certo. E conseguimos, né, a aprovação. A OAB Nunca Mais. Deram jus ao nome, né? Interessante observar, como vocês falaram, vocês vieram de algumas reprovações e um paradigma a ser seguido. Vocês tinham aprendido lá fora, em alguns cursinhos tradicionais, de forma a serem sobrecarregados com enorme conteúdo. E aí eu achei interessante a fala do Roberto dizer que achou até estranho quando chegou no AB Nunca Mais, em que o foco era naquilo que era essencial aos olhos, não de quem faz o curso, mas aos olhos do examinador da FGV. Como assim? Com base no histórico do que foi cobrado pela própria banca examinadora, a FGV. E me fala uma coisa, pessoal. Nesse contexto que vocês estavam, como é que foi para vocês se adaptar a esse novo método? O que é que mudou? O que é que melhorou efetivamente nesse processo de aprendizagem? Vocês entraram, conheceram o curso por meio do Facebook, decidiram investir, decidiram participar, fazer parte da família OAB Nunca Mais. E aí, o que é que mudou? Como é que foi o procedimento dentro do curso efetivamente? Então, o nome do curso ele já é bem interessante, né? Que é o OAB Nunca Mais, e é por isso que chamou muito a minha atenção. E assim que eu adquiri o curso, eu comecei a notar que vocês transmitem os conteúdos de maneira específica com aquilo que mais cai na OAB. Os outros cursos não, eles jogavam muito conteúdo para a gente nunca conseguia esgotar os conteúdos. E, assim, o diferencial do OAB Nunca Mais é que são vários simulados, muitas questões para a gente resolver. E, assim, nos outros cursos não. Eu reparava que até o dia da prova,
só tinham 3 simulados. Então, assim, não dava para a gente exercitar e não era focado naquilo que realmente caía na OAB. O OAB nunca mais não. Ele foca naquilo que realmente cai na OAB. Inclusive, depois que eu fui aprovada no exame 24, no exame seguinte eu tive a curiosidade de olhar se aquele conteúdo realmente ele ia continuar caindo. E realmente, de fato, continuou caindo, porque o OAB nunca mais ele é focado. Entendi, show de bola. Me fala um pouquinho, Roberto, como é que foi o processo agora, naquela semana, que é uma semana considerada assim, chave, né? A semana que antecede a prova. Porque, normalmente, especialmente as pessoas que reprovam, se sentem pressionadas com a cobrança. Poxa, dessa vez tem que ser a minha vez. E isso bate o nervosismo, bate a ansiedade, é natural. Como é que vocês fizeram? O Roberto pode começar compartilhando. Como é que foi dessa vez? Se você pudesse comparar assim, nos exames anteriores eu me senti assim e nesse exame eu me senti assim. Como é que foi isso para você? Na semana que antecede a prova e no próprio dia da prova, fazendo as questões? Nas provas que eu vim realizando, na realidade, eu ficava muito assim tenso, né? Quando chegava a véspera da prova, eu estava muito tenso, porque também eu não esgotava os conteúdos né? Os cursos que eu vinha realizando, e isso me abatia muito. Tanto é que eu passei numa delas, eu fui para a segunda fase, não consegui, fui para a repescagem, também não consegui, porque eu estava super tenso, super nervoso. Por mais que eu consegui ali até identificar a peça, mas eu não consegui concluir, não consegui, porque estava muito tenso mesmo. Então, isso me prejudicava bastante. Quando ela me convidou para, né, o método de vocês, quando chegou naquela semana, eu estava tranquilão mesmo. Fui para realizar a prova e fui tranquilo. Saí de lá tranquilão, com uma certeza que tinha sido aprovado, porque eu fiz né, as questões e conforme eu tinha a certeza do que eu estava, né, identificando qual era a resposta correta. Isso eu saí de lá tranquilão. Das outras vezes, não, eu ficava muito tenso na realidade, entendeu? Entendi. Isso que me prejudicava. E a OAB nunca mais me transmitiu uns métodos que me deixou mais tranquilo. Entendeu? E tanto é que eu tive êxito. Né, Nara, e no teu caso, como é que foi lá no dia da prova, nessa semana também, a semana que antecede a prova, no dia da prova e com relação às questões que eventualmente você tinha dúvida? Como é que foi esse momento? Que é um momento que também dá uma certa tensão em todo mundo. Sim, como meu pai, eu também, antes das provas, eu ficava muito nervosa. Com o AB Nunca Mais, na semana eu não fiquei nervosa. E, assim, quando eu estava lá no momento da prova, eu também não fiquei nervosa, eu estava super tranquila. E, assim, no desenvolver da prova e não ficar em dúvida em questões, eu deixava para o final para poder aplicar o método do chute que eu aprendi no AB Nunca Mais e deu certo, porque eu consegui ganhar mais pontos utilizando um dos métodos dos chutes que eu aprendi no AB Nunca Mais. Que massa. Agora eu quero saber agora de um grande momento. Um momento que vocês, a gente já está chegando ao final desse nosso bate-papo e eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer saber como é que foi para vocês corrigirem, né, a prova. Vocês estavam juntos? Foi no mesmo dia que vocês corrigiram? Conta um pouquinho para a gente como foi a experiência de corrigir a prova, especialmente vocês que já tinham um background aí de tentativas e agora dessa vez que deu certo. Quando a gente chegou em casa, eu lembro que aquele dia estava chovendo e já era quase 9 horas da noite. Então, eu já tinha saído do gabarito oficial e eu tinha acabado de chegar em casa. A primeira coisa que eu fiz foi sentar na frente do computador. E aí eu peguei minha prova e comecei a corrigir. Depois que eu corrigi tudinho, aí eu comecei a contar os pontos. Quando passou dos mais de 40 pontos, eu comecei a gritar meu pai, eu passei. Aí meu pai veio correndo. Aí ele corrige aqui a minha prova também. Aí eu peguei, sentei, aí corrigi a dele.
E aí comecei a contar os pontos. Quando tinha passado dos 40 pontos, a gente começou a gritar, a chorar. Foi uma alegria muito grande. É uma emoção. Imagino. Agora, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, que mensagem, Roberto, você que já tem uma experiência no exame de ordem, já tinha vindo de outras tentativas, que mensagem você, inicialmente você, depois Nayara pode falar também, daria para uma pessoa que está nessa caminhada ainda, está ainda vivenciando as adversidades, algumas dessas adversidades que vocês já vivenciaram? O que é que você diria para uma pessoa que, de repente, está cogitando até mesmo a desistir? Olha, eu aconselho assim que a pessoa que esteja talvez passando pelo mesmo processo que eu passei, que foi de 2010, fazendo várias provas, que eu perdi as contas de quantas eu fiz, depois de uma parada e tal, eu aconselho que não desista, né? Não desista. O segredo é não desistir e procurar um método que seja de fato eficaz, né? Assim como o AB Nunca Mais. Eu acredito que o AB Nunca Mais foi um instrumento de Deus para que a gente pudesse estudar da maneira certa para a gente ser aprovado. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por vocês existirem, porque vocês nos ajudaram muito. Muito mesmo. Obrigado. Bastante. A gente que agradece. E com isso a gente encerra nosso bate-papo aqui, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de vocês compartilharem um pouco da trajetória. E eu tenho certeza que quem está até aqui nos assistindo está saindo mais motivado, mais inspirado e está vendo que não é só possível, como é plenamente capaz de também conseguir a merecida aprovação no exame de ordem e fechar esse ciclo de preparação, de esforço, de tanta energia despendida para que possa efetivamente se tornar advogado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.